Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo sofrimento e humilhação. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 19, vou ler do versículo 17 ao 22. Dizem assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, 21 de janeiro de 2025. Deus Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a todos que me ouvem, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo sofrimento e humilhação. Olha, duas coisas que ninguém quer sofrer, ninguém quer passar, que é por sofrimento e por humilhação. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado. Essa mensagem de hoje, quem me acompanha aqui todos os dias sabe que ontem eu falei também sobre Jesus que assumiu o nosso lugar. E agora eu quero falar exatamente em ligeiras palavras, aliás, nem preciso falar, discorrer aqui alguma coisa, porque o próprio texto base da leitura aqui bíblica já fala tudo sobre esse sofrimento e sobre essa humilhação que o Filho de Deus passou, né? Os dois objetivos que, assim, eu gostaria de deixar claro aqui para todos nós, e principalmente para mim, é que nós tenhamos sempre na nossa mente, todos os dias, a gente tirar um tempo para pensar exatamente no momento que antecedeu a morte de Jesus, a sua crucificação, que foi esse momento aqui, né, onde ele foi satirizado, estava levando uma cruz, né, e ali os judeus, né, diziam que ele foi quem disse que é o rei dos judeus, realmente ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, um dos objetivos é esse, para que eu e você, a senhora e o senhor, nunca esqueçamos disso. O outro objetivo, já que diz que são dois objetivos, é exatamente a gente lembrar-se também de que foi por causa desse momento, foi através de Jesus, nesse momento, que nós recebemos a nossa libertação espiritual, ou seja, a nossa justificação, né? Então a gente sabe que na cruz, Jesus, ele, além do instrumento cruz, né, que todas as pessoas que eram crucificadas ali naquele formato, né, aquele madeira em formato de cruz, eram consideradas malditas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. O bendito se fez maldito por nós, como eu disse ontem, né? Assumiu o nosso lugar, o lugar de pecador que nós somos, Jesus assumiu para nos purificar. Glória a Deus por isso, né? Então, além da cruz, tem um instrumento famoso, que eu acredito que da Bíblia não fala, claro, né? Mas acredito que existia, o martelo, né? Por quê? Porque Jesus teve suas mãos e os pés encravados mesmo
né, com entre na madeira o seu corpo e pregos, que a gente chama, que a versão, né, original fala em cravos. E eles eram usados, ou foram naqueles dias usados, para exatamente crucificar Jesus, né? E tinha um formato assim, o corpo, né, media aproximadamente entre 12,5 a 13 centímetros, 12, repito, 0,5 a 13 centímetros, e tinha a cabeça achatada. Era verdadeiramente um prego grande, tá? Na linguagem de hoje. E Jesus teve, né, as suas mãos, como já disse, e pés cravados com esses pregos. Inclusive, aqueles pregos da época, eles eram usados também para pregar os cavalos nas suas ferraduras. Veja como era uma coisa realmente torturante. Jesus se submeteu a tudo isso por nós. Então, gente, eu não quero me estender muito, mas nesse texto aqui que a gente leu aqui, no texto bíblico, né, falando a mensagem que escolhemos como texto base, João 19, 17 ao 22, encontramos um personagem aqui chamado Pilatos, e a gente sabe que Pilatos mandou chicotear Jesus, né? A gente sabe que os soldados fizeram uma coroa de espinhos. Eu mencionei aqui os pregos, o martelo, a cruz, mas um outro instrumento de tortura, ou objeto de tortura, foi aquela coroa de espinho. Não foi coroa de ouro, não. Ali foi para satirizar, tipo, humilhar Jesus mesmo, zombar dele, porque Jesus disse, é o rei, todo rei precisa de uma coroa. E não foi a coroa de ouro, como já disse. E colocaram, né, aquela coroa em Jesus, na sua cabeça, não foi com carinho, não, ajeita para cá, ajeita para lá, não. Foi com toda a brutalidade possível. Jesus carregou a sua cruz até o Gólgota, onde foi ali definitivamente pregado naquela cruz, né? Então Pilatos mandou escrever o que eu já li na leitura, dizendo Jesus de Nazaré, rei dos judeus, e mandou colocar essa placa com esse dizer na cruz. Já mencionei que os judeus se incomodaram, aqueles sacerdotes, né, os principais, dizendo, não escreva assim não, Pilatos, que ele é o rei dos judeus, mas que ele disse. Aí Pilatos diz, o que escrevi, ou seja, o que eu disse está dito e acabou, né? Então se cumpre muitas profecias passadas de que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento ali, estava sendo efetivamente concretizada as profecias dos profetas do Antigo Testamento, né? Então, gente, quero terminar dizendo assim para você, para a senhora, para o senhor, esteja sempre pensando no sacrifício de Jesus, a dor, o sofrimento, a tortura, né? O escárnio, a humilhação, a vergonha que, né, fizeram ele passar, a cusparada que ele levou, rasgaram suas roupas, deixaram ele, né, nu, uma linguagem assim simples. Depois que ele foi crucificado, fizeram das suas vestes, né, tipo uma jogatina, né, lançaram sortes em 4 pedaços, cada soldado um, tá entendendo? Então isso tudo é uma forma de humilhação para aquele que só fez o bem. E até hoje, para todos esses que fez esse mal, que eu também estava lá, ele está dizendo, eu amo vocês assim mesmo. Então que Deus nos ajude, que possamos reconhecer esse grande amor do Senhor Jesus e valorizar, adorar Ele sempre por esse sacrifício feito por nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.